Estamos vivendo tempos maravilhosos. Há 34 anos, essa igreja, assim, era um embriãozinho, assim. Sabe, irmãos, tem princípios maravilhosos de Deus que têm se revelado através dos anos, das décadas da nossa existência. E você faz parte disso. Você que nos assiste aí também online. Nós não começamos uma igreja poderosa, cheia de sabedoria e conhecimento, de intenções maravilhosas. Nós começamos apenas obedecendo humildemente ao Senhor. E quem fez foi Deus. Deus está fazendo. E o zelo de Deus em nossos corações é que continue a obra de Deus através de nós. Nós não temos nem muita coragem de dizer o nosso ministério. Nós zelamos em dizer o ministério do Senhor Jesus através de nós. É mais sensato, é mais próprio. É o ministério do Senhor Jesus aqui em Prudente, em outros lugares, através de nós, que se iniciou, continuou e continuará até o fim. Amém? E vamos cumprir, amados, o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o mais importante. Muito mais do que ser uma grande e boa igreja. É cumprir o chamado de Deus. Porque lá, o dia que chegarmos lá na presença de Deus, para prestar contas, Ele não vai perguntar, olha, vocês foram uma grande igreja, vocês foram uma igreja poderosa. Ele vai perguntar, vocês fizeram aquilo que eu chamei vocês para fazer? Vocês obedeceram, vocês andaram de acordo. Porque quando nós começamos essa igreja, lá 36 anos atrás, já existiam boas igrejas em Prudente. Para que mais uma? Mas Deus tinha uma palavra para ser obedecida e chamou pessoas humildes que pudessem obedecê-lo. E você tem sido chamado assim também. Você não está aqui porque você é muito bom, porque você é muito especial, você está aqui porque Deus encontrou em você um coração pronto a obedecer, a cumprir o propósito dele. E é sábio da nossa parte e prudente, e prosperidade para nós é caminharmos nesse sentido, e conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. No último culto desse mês, nós vamos ter algumas mensagens especiais, de pessoas especiais sobre a nossa história da igreja. Mas eu te convido a já estar celebrando no teu coração esse momento, porque nós aprendemos que devemos marcar época, marcar momentos. Temos festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Temos o sábado, temos inúmeras celebrações, mas temos também a história que marcou o chamado de Deus para essa igreja. É muito presente, é muito real. Então vamos celebrar, vamos marcar. Nós temos com Deus uma aliança de memórias. E você tem futuro quando você tem história, quando você tem memórias. Porque o futuro não se dá por acaso, ele se dá com base em uma história bem construída por Deus, com uma boa resposta nossa. A propósito, Bíblia, quem trouxe? Claro, viemos à igreja, trouxemos Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6, tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Usa a tua palavra, por favor, Senhor. Mais do que palavras, vida, por favor, Senhor. Vida no meio da tua palavra, no meio do teu povo, através da tua palavra. Primeira pergunta que eu quero lhes fazer: você serve a Deus? Você é um servo, uma serva de Deus? Amém? Amém. Vamos tratar um pouco sobre isso. Então vamos ler o texto. O apóstolo Paulo está falando algo nesse sentido. E nesse capítulo ele dá uma visão muito forte do que é realmente o nosso serviço ao Senhor, não é?
capítulo 6:1, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Ele se coloca aqui como cooperador de Cristo e exorta, nos anima, nos encoraja a não receber a graça de Deus em vão. Aleluia! Nós recebemos a graça, não merecíamos, recebemos, mas por que essa obra de Deus? Para que nos dar a sua graça? Vamos entender melhor, para ter consistência a nossa vida em Cristo. Continua aqui o texto. 2, porque ele disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Vivemos tempos de escândalos, de muitas coisas, muita censura, mas o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, olha, esse é o tempo oportuno, essa é a hora da salvação, essa é a hora de servir. Não vamos dar ocasião para que venham a censurar, a dar mau exemplo, a envergonhar o nome do Senhor. E aí ele diz no versículo 4, pelo contrário, aqui que Paulo fala, eu gostaria que nós atentássemos para cada uma dessas características, que são características de um verdadeiro ministro, um cooperador de Cristo. Se somos servos de Deus, servimos ao Senhor, servimos na casa do Senhor, servimos nesse mundo, então está aqui o que Paulo diz. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Em tudo, não em parte, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Opa, mas o apóstolo está sendo meio soberbo aqui, meio arrogante. Não, ele está correndo o risco de sua palavra, porque ele acaba de dizer para não sermos censurados, para não recebermos a graça do Senhor em vão. Então, vamos lá. Diz assim: na muita paciência, você é um servo de Deus paciente? Nas aflições, tem vindo aflições sobre sua vida? Servos de Deus têm isso, não é? Pensa, você é um servo de Deus, um ministro do Senhor, afinal, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Lá no passado, era sacerdotes e o sumo sacerdote que ministrava ao Senhor, os levitas. Mas hoje o véu foi rasgado de alto a baixo, para que todos nós pudéssemos com intrepidez entrarmos na presença de Deus para o servi-lo. Não pense que entramos na presença de Deus só para receber dele. De forma nenhuma. Nós temos o direito de entrar na sua presença hoje pelo sangue de Jesus para servi-lo. Repita comigo. Temos o direito de entrarmos na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro para servi-lo. Tenha essa consciência. Eu não estou falando a um público de pessoas que sentam na igreja só para receber. Estou falando a um público que, biblicamente, na nova aliança, são servos, ministros do Senhor, e existem para servir a Deus na casa do Senhor e no mundo em que vivem. Você concorda com amém? Amém? Então, em nome de Jesus, fica ligado que essa palavra é para todos nós. Continua aqui. Nas privações, você tem tido privações por causa do nome do Senhor? Claro que sim, porque servimos ao Senhor. E daí, o privilégio de servir é muito maior, né? Nas angústias, tem tido angústias? Como servo de Deus, como ministro de Deus? O mundo lá fora é muito fácil. Mas quando decidimos servir ao Senhor, nós temos um inimigo que se levanta contra nós. Continua, né? Nos açoites,
nas prisões, nos tumultos. Você tem recebido açoites? Estou certo que sim. Prisões, claro. Isso não é só literal. Tem vindo sobre as nossas almas dificuldades. Ser um ministro de Deus não é um caminho fácil, mas é o melhor. É o bíblico. Não é um caminho da passividade, um caminho do feeling good, né? Não é o caminho do navio de cruzeiro de amor, é o caminho do navio de guerra. Ser um servo de Deus. A nossa vitória é maravilhosa, somos mais que vencedores em Cristo. Mas como servos de Deus, como ministros do Senhor, temos que encarar a realidade. Tumultos, o que mais? Nos trabalhos, nas vigílias. Você tem participado de vigília? Nas suas noites, você acorda de madrugada nas suas vigílias? Nos trabalhos? Dá trabalho, não é fácil não. Não é? Estamos aí na pandemia, muitos acostumam a ficar em casa, mas é necessário lutar, trabalhar, jejuar e orar. Nos jejuns, você tem jejuado com propósito? Ou aquele jejum religioso para receber bênção? Você tem buscado a profundidade de Deus? Nessa igreja, nesse ministério, tem sido oferecido, tem sido dado acessibilidade a todos de receber com profundidade a revelação dos princípios de Deus, para que nós não sejamos meros religiosos, cumprindo ritos sem entendimento. Nós queremos entender, não é? Ter consciência, culto racional. Sim, eu entendo os princípios de Deus e ofereço a Deus um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Não é um sacrifício de tolo, que eu entro lá da porta até o púlpito de joelhos, em cima de pedrinhas, para oferecer um sacrifício. Isso é religião, isso é tolice. Que Deus abençoe quem faz isso e possa ter algum proveito. Mas não é isso que ensinamos aqui. Você concorda? Nós queremos que você entenda os princípios de Deus. E continua aqui. Na pureza, no saber. E aí, você tem buscado a pureza de Deus na sua vida? Tem buscado o saber de Deus na sua vida para servir melhor? Não é para ser bonito. Não é para ser, para aparecer, para se mostrar. Não é? Continua, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo. O Espírito Santo é real todo dia na sua vida? Você tem consciência e busca intencionalmente? Isso é ser servo de Deus, ser um ministro de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? No amor não fingido, olha aí, no amor não fingido. Amados irmãos, eu te amo, no amor não fingido. E a Bíblia diz, para amarmos até os nossos inimigos. Você consegue amar o seu inimigo com amor não fingido? Com a maturidade você vai conseguir. Muitos já o fazem. E é o objetivo de Deus, para que haja maturidade. Não é? Versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus. A palavra, no poder de Deus. A palavra de Deus é significativa para você? A palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu para você? A palavra de Deus gera na sua vida comunhão íntima com Deus? Você tem o Espírito da palavra que quando você lê a Bíblia, você interage diretamente com Deus? A palavra de Deus te lê? A palavra de Deus te mostra como você está? A palavra de Deus mostra como você deveria estar? Isso é ser um ministro de Deus, não é? Continua. Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, espada e escudo, pela palavra da justiça, da verdade, né? Você tem usado o escudo, tem usado a espada. Versículo 8, por honra e por desonra. Você tem sido honrado, mas também tem sido desonrado por causa do nome de Jesus, claro. Por infâmia e por boa fama, sim, também. Continua. Como enganadores e sendo verdadeiros. Muitos te veem como enganador, mas somos verdadeiros. Amém? Isso é o ministro de Deus, passa por isso. Aleluia.
Versículo 9. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Nós somos conhecidos dos principados e potestades, meus amados. Nós somos famosos nas regiões celestiais. Os demônios estão sabendo bem quem nós somos. E eles ficam pensando um jeito de romper a barreira dos anjos do Senhor, da palavra de Deus, da armadura de Deus para nos atingir, ao Espírito Santo para nos atingir. Eles ficam descabelados. Então nós somos famosos, embora pareça desconhecidos, desprezíveis. Continua. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina a morrer. Eis que vivemos, então. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la, aleluia. Então, eis que vivemos. Você pode dizer isso todo dia: eu sou um servo de Deus, um ministro de Deus. Parece que estou morrendo, e realmente eu estou morrendo, mas eis que eu vivo. A cada manhã, as misericórdias se renovam. Como castigados, porém não mortos. Castigados, porém não mortos. Somos educados. O castigo gera educação, ensino, aprendizado. Castigados, mas não mortos. Tentados, mas com limite. Né? E 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Ah, irmãos, quantos motivos de ficar entristecidos? Parece um contrassenso. Muitos às vezes me perguntam: mas como é que você está alegre? Você não tem motivo às vezes para estar. Esses dias eu estava com a nossa netinha no hospital, 45 dias de UTI neonatal. As pessoas falaram: mas você não está apavorado? Você não está... Parece que vocês estão... Nós estamos sim, confiando no Senhor. A segurança de que todo dia o Senhor está lá, o tempo todo, segurando a Maria, dando vida para ela, dando saúde para ela. Que segurança! Ela saiu de lá, foi para casa, continuamos confiando no Senhor. As pessoas não entendem, elas desesperam, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Olha aqui, pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. O que é isso, gente? É verdade. O servo do Senhor, o ministro de Deus é assim, ele é pobre, mas ele enriquece a muitos. Você entende o teor dessa palavra? Pobre, mas enriquecendo a muitos. E, terminando aqui, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Sabia que esse é o plano de Deus para os servos dele, para os ministros? Que nós nada tenhamos, mas venhamos a possuir tudo. Desapego. Livres. Livres. Possuindo tudo. Quando você tem muito, você acaba não possuindo nada. Porque você tem medo de perder o que você tem. E você não vive mais em paz. Então, se você tem muito, seja como se nada tivesse, para poder enriquecer muitos. Continua o texto aqui, ó, no versículo 17b. Eu pulei uma parte, mas continua aqui. B. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Separai-vos, pois, não toqueis em coisas impuras. Isso é para um ministro, um cooperador de Deus, para um servo de Deus. Amém? Separai-vos, não tocais em coisas impuras. E o que vai acontecer? 18. Serei então vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ah, então não é mais servo, não é mais ministro. Agora então a promessa diz que vós então serei servos, serei filhos e filhas, e eu serei para vós pai. Aleluia! Amém? Glória a Deus. E o versículo 1 do capítulo 7 conclui aqui o texto. 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Ó, que promessa? Que eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Ó amados, vós que tendes tais promessas, o que nós vamos fazer?
Purificai-vos, purifiquemo-nos de toda impureza, de toda imundícia, purifiquemo-nos, não toque coisa imunda, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, amém? Para entendermos melhor esse contexto, nós vamos lá para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento fala de sombras, de bens futuros, conforme dizem Hebreus. Não há imagem exata, mas quando você conhece a sombra, você tem uma orientação melhor para chegar na essência. O nosso referencial bíblico é o melhor mapa. A Bíblia por si só se interpreta. Quando nós desprezamos esse mapa, que está no Velho Testamento, principalmente, nós temos que buscar o mapa na filosofia, na cultura grega, na autoajuda, na sociologia, na psicologia. Nós temos que buscar o mapa. E pelo que me consta, eles não vão nos levar para o mesmo caminho. Então nós precisamos da Bíblia. Você concorda ou não? Quando você conhece Jesus pelo Velho Testamento e a obra redentora de Cristo, você valoriza mais a Cristo. Quando você conhece a graça no Antigo Testamento, ela vai ser mais reconhecida, mais valorizada por você. E Paulo diz aqui, ora que não recebeis a graça de Deus em vão. Então, a melhor maneira de conhecermos a graça de Deus é olhar para as raízes, para as nossas origens, né? Então, Êxodo capítulo 30, 17 em diante, vai nos mostrar onde o apóstolo Paulo se firmou para dizer estas palavras aqui. Está na lição do tabernáculo de Moisés. Uma tenda que Deus deu o modelo a Moisés para que fosse edificada, e toda ela, de forma riquíssima, aponta para Jesus e para o Calvário. E especialmente no pátio, antes de entrar na tenda propriamente dito, o pátio fala de salvação e a tenda, o lugar santo, fala de serviço. Para você servir a Deus, precisa de salvação. No altar de holocausto, representa a cruz, representa a graça. Mas, como Deus é sábio, Deus não coloca a graça solta, a cruz solta sobre o nada. Deus coloca a cruz e a graça sobre o bronze. O bronze, na Bíblia e no tabernáculo, representa juízo. Então, amados, a graça de Deus e a redenção em Cristo Jesus, lá no Calvário, ela tem uma base de juízo. Eu não mereço, nenhum de nós merece, mas Deus, o Deus de amor, deu sua vida em nosso lugar e a graça se manifestou. O altar do holocausto tinha 5 côvados, um quadrado. 5 fala da graça. 4 pontas fala da cruz. E os chifres falam também da cruz, onde Cristo foi preso no Calvário. E o principal que eu quero salientar neste altar de bronze, altar do sacrifício, é que o sangue era derramado para perdão dos pecados. O sangue do Calvário foi derramado, Jesus derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, amém? Aleluia. Mas no pátio, no átrio, não tinha só o altar de holocausto. E aqui que nós precisamos entender claramente, que entre o altar do holocausto e a porta que dava acesso à tenda, tinha um móvel que está descrito aqui no
versículo 21 de Êxodo 30. Êxodo 30, 17 até 21. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, e sua base de bronze. Então, quer dizer, nessa pia também tem o elemento de juízo. Em todo o tabernáculo, nas cortinas, nas portas, no altar do holocausto e na pia, em todo o pátio, o bronze está presente, elemento de juízo. E sobre esse juízo, Deus manifestou sua graça, sua misericórdia. Quando entramos aqui na casa do Senhor, temos que lembrar que nós não merecemos estar aqui, mas é porque Jesus deu a sua vida em nosso lugar, sofreu o juízo que era sobre nós, e nos comprou daquela dívida, e nos perdoou. Então nós temos a graça. Se não for sobre esse alicerce do juízo de Deus, do bronze, não há graça. Por isso que o texto lá diz: purificai-vos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a vossa santificação no temor. Porque bronze, juízo, nos leva ao temor. Temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Então entenda isso, meus amados. Nós temos que ter temor a Deus para receber a graça plena. Eu não mereço, eu tenho temor. Eu posso morrer na presença de Deus, se não fora a misericórdia do Senhor. Mas Ele derramou o seu sangue e nos deu legalidade para entrarmos pelo santuário afora, por causa do sangue e do juízo. Ele deu a graça sobre nós. E aqui nessa pia diz assim: para lavatório. Lavar o quê? Ele já não foi lavado com o sangue do Cordeiro, no altar do holocausto? Já não fomos lavados com o sangue do Cordeiro? Se confessarmos os vossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Você confessa, o sangue de Jesus é sobre sua vida, te dá legalidade, legitimidade para estar neste lugar. Mas continua o texto: e a porás entre a tenda da revelação e o altar. Ora, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. As mãos e os pés. Todo o corpo foi lavado com sangue, mas agora fala de lavar as mãos e os pés com água. Jesus, quando estava na cruz, o soldado romano furou o lado dele e saiu dali sangue e água. 1 João capítulo 5, versículo 6 diz lá: não somente com água, mas com água e com sangue. Com água e com sangue. Vamos entender melhor o que é essa água aqui. A água, meus amados, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é? Purificai-vos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a vossa santificação no temor do Senhor. No bronze do altar, no bronze da bacia, a água da palavra, não é? Efésios capítulo 5 diz que: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, lavando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios relaciona a palavra de Deus como a lavagem da água, ou a lavagem da água. E continua o texto aqui: quando entrarem na tenda da revelação, na tenda no lugar santo, lavar-se-ão com água para que não morram. Olha aqui, amados irmãos, a palavra para que não morra. Era necessário se lavar com água para que não morram. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? Jesus, lá na ceia em Evangelho de João, capítulo 12, ele se dobra, pega uma toalha, enche uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha. E Pedro disse: não, como vai lavar os meus pés? Jesus falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo.
Então Pedro disse, Senhor, então lava-me todo, os pés, as mãos, a cabeça. Aí Jesus falou, não é necessário, o corpo está limpo, mas os pés preciso lavar. Então Jesus lavou os pés e disse ainda para eles, entenderam o que eu lhes ensinei? Eu lhes dei exemplo de serviço. Eu lavei os seus pés para que vocês lavam os pés uns dos outros. E se vocês me obedecerem e pôr em prática, vocês serão bem-aventurados. Vocês cumprirão o ministério. Vocês serão meus servos e então serão meus filhos. Santificados por Deus, não é? Em nome de Jesus. Então, amados, qual é o efeito da palavra de Deus hoje? Nós somos lavados com o sangue do Cordeiro no altar do holocausto para perdão de pecados. Mas a palavra de Deus nos purifica de toda impureza, imundícia dessa vida. Porque às vezes nós estamos lavados com sangue, mas sujamos os nossos pés na caminhada dessa vida. Então Jesus vem e limpa e diz, se eu não te limpar os pés com a minha palavra, vocês não têm parte comigo, não é? Vocês não têm parte comigo. João 12:48 diz assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, e a palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Juízo, bronze, né? Juízo, bronze. Olha aqui, no altar, todas as vezes que a palavra vem sobre nós e traz revelação, traz luz, estamos assumindo responsabilidade diante do Senhor. Essa mesma palavra que recebemos, essa mesma nos julgará. Então nós precisamos da água da palavra para nos lavar, para nos purificar. Louvado seja Deus. Todos os objetos do lugar do átrio falam de juízo. Todos eles falam de juízo, não é? Para que possamos andar em temor. Temor a Deus é um negócio que está meio em desuso. Porque, amados, muitos facilmente gostam da ideia do altar do holocausto, do perdão dos pecados, da graça. E esquecem da purificação da imundícia na bacia de bronze, pela palavra de Deus, confirmada no Novo Testamento. Esquecem desse princípio. Nós precisamos ser lavados com o sangue de Jesus, mas precisamos da purificação pela palavra de Deus. Amados, eu tenho visto a maioria dos crentes que eu tenho contato, tendo a palavra de Deus assim de uma maneira rasa. As pessoas não têm uma palavra para compartilhar na maioria das vezes, porque não se encheram com a palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E quando as pessoas não se enchem da palavra, e não estou falando de uma leitura assim, literária apenas da Bíblia, ou filosófica, ou intelectual, estou falando daquele relacionamento com o pão vivo, com o altar, com a mesa dos pães que está dentro do lugar santo. Comunhão com Deus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. O pão da ceia, Ele é vivo. E Ele está misturado com oração, a palavra com oração, porque na mesa dos pães da proposição, os pães, por cima deles era colocado o incenso, e o incenso fala da oração. Então nós precisamos da palavra e da oração, não de uma forma rasa, leviana, superficial, mas de uma forma de absorver o espírito da palavra em nós, ter comunhão profunda com Deus na sua palavra, ter sede e fome de Deus intensa, isso que nos purifica de toda imundícia e aperfeiçoa a nossa santificação no temor do Senhor. E aí você está cheio da palavra, você abre a boca, você tem palavra de Deus, porque você tem o espírito da palavra que está em você, e você valoriza a graça, a misericórdia que veio sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, graças a Deus. Então, a palavra de Deus é água. No altar do holocausto, a purificação é com sangue, e na pia é com água. Não somente com água, mas com água e com sangue. Sabe por quê, irmãos? Logo depois da pia, nós vamos chegar
numa porta que dá para o lugar santo. E essa porta tem 5 colunas, graça. 5 ministérios, serviço, graça. Lá dentro nós vamos servir ao Senhor. Nós não estamos entrando para ser servidos. Nós não estamos na igreja para ser servidos. Nós existimos para servir. No lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição, o candeeiro aceso e o altar de incenso. E ali o sacerdote trabalhava, servia, ministrava. Nós somos reis e sacerdotes hoje. A porta foi aberta pelo sangue do Cordeiro para que pudéssemos servir a Deus, honrar a Deus. Precisamos estar purificados. Amados, quem não passa pelo altar, pela bacia de bronze, pela água, quem não é lavado, não pode servir a Deus, morre. Eu não estou dizendo morte literal, irmãos. Morre todos os frutos. A pessoa que só vive debaixo do perdão dos seus pecados na cruz, mas não busca a palavra de Deus para ser lavado de toda a imundícia, ela se torna infrutífera para servir no santo, no lugar santo. Ela gosta de estar ali. Muitas teologias prezam por isso, zelam por isso, dizendo que bom, foi perdoado os seus pecados, agora pode viver sua vida do jeito que você bem entende. Não, irmãos, aí que nos vem a responsabilidade de ir ao lugar santo e passar pela pia de bronze e sermos purificados pela palavra de toda a imundícia, como igreja purificada, lavada pela palavra de Deus, para ser apresentada a Deus santa e irrepreensível, igreja gloriosa. Efésios 5, lavados pela palavra de Deus. Então nós precisamos disso, não devemos ficar acomodados. Nós temos que avançar. Eu canso de ouvir da boca de crentes, nós somos pecadores mesmo, nós somos pecadores. Não adianta achar que somos santos demais, nós somos pecadores mesmo. Irmão, sim, mas o Senhor nos perdoa. Pecar é um evento e o sangue do Cordeiro nos cobre. Mas quando tratamos da pia que lava as nossas imundícias, então tem algo a ser considerado muito importante. Primeiro, o pecado. O que é pecado? É uma transgressão da lei, um ato rebelde, voluntário de transgredir uma lei, um princípio ou um mandamento. É um ato doloso, intencional. E o sangue de Jesus nos cobre e nos perdoa se confessarmos, diz em 1 João. Então o sangue nos restaura a posição de onde caímos. E o Senhor nos perdoa, porque o sangue de Jesus foi derramado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque somos cristãos perdoados. Eu não vivo pecando para ser perdoado. Se pecar, então eu tenho um advogado, Jesus. Se pecar. Mas a água, né? Quando você involuntariamente, você rompe algum mandamento, né? Na maioria dos casos, a imundícia não era voluntária, ela era involuntária. Na maioria dos casos, involuntária. Sabe quando você está andando na rua, na velocidade da rua, e sem querer se atropela um cachorro ou alguma pessoa? Você cometeu um delito e você vai responder de uma maneira culposa, você tem culpa. Mas você não deliberou fazer aquilo. Agora, quando você pega uma arma e atira numa pessoa e mata de intenção, então aquilo é um pecado. Mas quando, sem querer, na Bíblia, sem querer a pessoa tocou num leproso, fica imunda. O livro de Levítico, no capítulo 15, dá uma lista de situações que a pessoa fica imunda. E para todas elas tinha que ser lavado com água. Não falava de sangue, falava de água. Pessoa com fluxo de sangue, pessoa com fluxo seminal, pessoa com fluxo menstrual, tudo aquilo trazia imundícia, sangue, carne morta, se tocasse, se sentar na sela do cavalo que alguém com fluxo estava sentado antes, fica tudo imundo, precisa lavar com água no final do dia e se tornará puro de novo, por causa da imundícia.
Sangue derramado promove imundícia, não é? Sangue é para ser vivo no corpo, não para ser derramado. Então, a pessoa que comete algo involuntário desse tipo, fica imunda. E pelo fato de ficar imunda, ela perde a legitimidade de entrar no lugar santo, na presença de Deus. Ela fica imunda. Então ela precisa da água. Assim somos nós. Sem querer, você vai num lugar, alguém fala uma besteira para você, ou você pensa alguma coisa em alguma situação, ou você vê um filme, ou você ouve uma coisa. De certa forma, o mundo nos polui. Precisamos da palavra de Deus. Se você ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 10 dias, 1 mês, 2 meses sem ler a palavra, a impureza do mundo, a imundícia do mundo está te enchendo. Isso vai te limitar, vai fazer com que morra o teu ministério, o teu serviço a Deus. Você vai se acomodar. Precisamos da palavra de Deus que purifica, né? Precisamos da palavra de Deus que purifica, em nome de Jesus. Olha, o sangue de Jesus, com todo o poder, ele é limitado no que diz respeito à santificação das nossas vidas. O sangue realiza a seguinte obra, amados: restaura a nossa vida de uma posição de queda. Se confessarmos, então ele me restaura, graças a Deus, pelo sangue, ele nos purifica-nos. Ficamos arrependidos, confessamos, deixamos, então o sangue de Jesus nos purifica, louvado seja Deus. Mas ele não vai além disso. O sangue não nos leva a aperfeiçoar a santidade, não nos leva, não é? É como o Mar Vermelho. O Mar Vermelho fala de pecado, né? Sermos livres do pecado, daquilo que é ilícito, né? Já o Rio Jordão fala da água, nos livra daquilo que é lícito, mas não convém, que nos faz imundos, porque estamos entrando na promessa. Vós que tendes tais promessas, purificai-vos, né? Então, podemos estar imundos, amados, sem necessariamente estarmos em pecado, mas isso vai impedir nossa comunhão com Deus, vai prejudicar nossa comunhão com Deus no santuário. E eu quero lembrar que lá no santuário, no lugar santo, essa porta que vem depois da pia de bronze, é a única base do tabernáculo que não é de prata. Prata fala de redenção. E o tabernáculo permanece de pé por causa da redenção em Cristo Jesus. Nós permanecemos de pé como cristãos por causa da redenção em Cristo Jesus. Mas quando é a porta do lugar santo, a base é de bronze. Juízo. O que isso quer dizer? Nós, servos de Deus, ministros do Senhor, não temos imunidade parlamentar, irmãos. Você está me entendendo? Na linguagem popular dos nossos dias. Nós não temos. A quem muito é dado, muito é requerido. Então, para você servir a Deus, a exigência do bronze, do temor a Deus é muito maior. Tudo no lugar santo fala de quebrantamento e humildade diante da glória de Deus. E é assim que devemos servir ao Senhor. Então estamos no limiar dessa porta, então precisamos de entender claramente isso. A palavra de Deus também nos diz aqui, 2 Coríntios, já lemos aqui o capítulo 7, verso 1, não é? Aperfeiçoando a santidade no temor. Está falando do bronze aqui. Então, uma coisa importante que precisa notar, já estou caminhando para o encerramento. O sangue, meus amados, trata com o pecado. Mas presta atenção, a água trata com o que me faz pecar, ou o que me fez pecar. O sangue trata com o pecado consumado. Mas a água da palavra vai te ajudar a não pecar. Se você não é lavado pela água da palavra e se torna uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível, você vai precisar todo dia do perdão dos pecados. E a Bíblia fala em Hebreus que Deus não
se agrada daqueles que vêm todos os anos nas festas para oferecer sacrifícios pelos mesmos pecados. Porque a palavra de Deus não veio para limpar e purificar da imundícia. Então, a água da palavra trata com aquilo que me faz pecar. O altar do holocausto, o sangue, trata com o pecado. O que é mais fácil? Se fosse possível, todo dia ser lavado no altar do holocausto. Mas isso foi feito uma vez por nós. E a Bíblia diz, se pecarem. Mas se você viver nessa conduta teológica, você vai ser infrutífero, você não vai servir a Deus, não vai dar fruto. Mas se você é purificado da imundícia pela palavra de Deus, você se fortalece no Senhor pela palavra de Deus, não é? Quando pecamos, o sangue remove a mancha do pecado, mas a água vem tratar com a distorção da nossa alma, que nos levou a pecar. A palavra restaura. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Por isso que o sangue não aperfeiçoa a santidade, ele restaura sim, mas a água vem corrigir os desvios da nossa alma, a palavra de Deus. João 15:3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E lá em Êxodo, o povo vendo aquele fogo, aquele movimento no monte, o povo teve medo e disse a Moisés, Moisés, sobe tu e fala com Deus, e não nós, para que não morramos. Mas Moisés diz, não, Deus veio a nós não para que vocês tenham medo de morrer, mas para que vocês tenham temor e vocês possam obedecer a palavra de Deus. Então, amados, é fácil você ficar distante e dizer, Deus vai falar com o clero, com os bons da boca lá, aqueles que ficam orando na igreja, que ficam lendo a Bíblia. Todos nós, estamos em período de pandemia, que oportunidade de ficarmos sendo lavados de toda imundícia dentro da nossa casa, todo dia, meus amados, para poder, quando acabar essa pandemia, ou já, servir melhor ao Senhor. E lá em 2 Coríntios capítulo 6, diz que Ele nos fez a promessa que seria nosso Pai, e nós seríamos filhos e filhas, se não tocarmos em coisa imunda. Então a mensagem é simples. O altar do holocausto nos perdoa, lava a mancha do pecado. Cruz do Calvário, perdão, Jesus derramou o seu sangue. Mas não fica só aí. A igreja não é um depósito de pessoas perdoadas e salvas. A igreja é igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É um lugar de serviço a Deus aqui na terra. Não estamos aqui para receber as bênçãos todo dia perdoados pelos mesmos pecados. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Mas ele nos manda ir para o altar, para a pia de bronze. E na pia de bronze ela tem o espelho. Você olha e vê como você está. E ao mesmo tempo você olha e vê como você deveria estar. As promessas de Deus para a sua vida. Será que esse rosto aqui é rosto de um filho amado do Senhor? E aí então a palavra de Deus te lava. A palavra de Deus te lê. A palavra de Deus interage com você, porque há um Espírito na palavra, e por trás da palavra está o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, está por trás, falando conosco, ministrando, nos lavando, nos purificando, exatamente como Jesus, lá na ceia, em Evangelho de João 12, que lavou os pés dos discípulos. Era a lavagem pela palavra de Deus. E quando o povo estava no deserto, lá no Monte Sinai, Deus falou, purificai-vos, lavai os vossos pés e as vossas mãos, e venham que Deus vai falar com vocês. Sempre a palavra de Deus indica a lavagem da purificação de toda imundícia
pela palavra. E o último versículo, que é o 2 Coríntios 7:1. Vós que tendes tais promessas, todas as promessas da palavra, purificai-vos então de toda impureza, de toda imundícia, da carne e do espírito. Como assim, impureza do espírito? Engano, heresias, falsas doutrinas que estão espalhadas pelo mundo, nos faz impuros. Sem querer ficamos impuros. Hoje na internet você fica impuro fácil. Tem que tomar cuidado para não ler qualquer coisa, não ouvir qualquer coisa, porque você vai ficar impuro. Porque precisa a palavra te mostrar no espelho como aquilo te sujou. Então precisa a palavra de Deus para nos alinhar, para purificar de toda imundícia, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, no bronze. Amados, se você sempre enxergar o bronze no átrio e na base das colunas da tenda para servir, você vai ter temor a Deus. Você vai servir a Deus com muito mais valor. A graça vai ser por você valorizada. Não, você não terá a graça do Senhor em vão, como o apóstolo disse aqui em 2 Coríntios. Irmãos, que tristeza a graça de Deus em vão. Quando a graça de Deus é vã na sua vida, na nossa, quando você não se lava na pia de bronze, na palavra de Deus, a graça é vã. É um sacrifício de tolo. Nós precisamos de ser lavados pela palavra de Deus. Fecha teu olho um momento. Eu vou fazer um apelo. Se você quiser, não precisa vir aqui na frente, mas você vai ficar em pé. Se você quer um novo concerto com a palavra de Deus, essa palavra que representa os pães da mesa dos pães da proposição, 12 pães, 2 filas de 6. E esses pães tinham por cima o incenso. Se você quer restaurar sua vida com a palavra e com a oração, mas não daquela velha maneira tradicional, religiosa, de fazer uma série de petições e ler a Bíblia olhando para os outros, numa ótica de ver a vida dos outros, ler a Bíblia apenas para adquirir conhecimento e não para se relacionar com Deus, com a palavra e oração. Se você quer fazer um concerto de a partir de hoje, você que está em casa também, ter a palavra de Deus e a oração como um culto à presença de Deus, algo para servir aos outros, para você ter condições de lavar os pés dos outros, para você dar e não receber apenas, porque a graça nos basta, não é? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você quer esse concerto de vivenciar o espírito da palavra e da oração, você fica de pé, nós vamos ter um momento de oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia por terra toda religiosidade, toda graça barata, caia por terra. Toda falta de temor a Deus, caia por terra. Toda teologia comodista, caia por terra. Ó Deus, nós temos uma história em que a Tua palavra e a oração neste lugar lavou, purificou da imundícia e vai continuar assim. Esse incenso vai continuar branco, com a brancura da santificação. Vai produzir aqui no nosso meio uma nuvem
de glória, Shekinah, branca, com bom perfume. Nós queremos estabelecer esse concerto na nossa vida, na nossa casa. Queremos abrir mão das coisas que nos sujam nesse mundo. Queremos mais da tua palavra para contrabalancear a corrupção desse mundo, da licenciosidade desse mundo. Porque, Pai, nós queremos te servir no santuário, passando pela porta e pela bacia. Não tem como chegar lá se não for pela lavagem da água pela palavra. Nós queremos frutificar, Senhor, como igreja. Não queremos ser uma igreja acomodada no perdão dos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o sangue foi derramado para isso. Mas nós não queremos ser levianos com o sangue, indiferentes com o preço pago, abraçando uma graça de pechincha. Por favor, Senhor, queremos ser servos e servas, filhos e filhas de um Pai de amor. Queremos nos separar. E a tua palavra que faz essa obra, o teu Espírito Santo. Então nós não queremos te buscar por obrigação religiosa, mas queremos te buscar como o essencial para te servirmos, para cumprir o propósito na nossa existência.